TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, amigos! Estamos iniciando o nosso programa Página da Bíblia, um programa que tem a intenção tão e unicamente de desenvolver, fazer crescer cada vez mais a sua fé pelo conhecimento da Palavra de Deus. Nós estamos no propósito, nessa nova temporada, de fazer o estudo do Pentateuco. Já estamos no quarto dos 5 livros, que é o livro dos Números. Programa passado, quem perdeu, não deixe de buscar, nós estudamos o capítulo 11. Foi maravilhoso, muitas coisas descobertas, muita alegria em descobrir que o povo de Deus está sempre aprendendo nessa caminhada. Vamos hoje fazer o estudo do capítulo 12, mas para nos conduzir nesse trabalho eu quero agradecer nossas mestras aqui presentes. Professora Ieda, muito obrigada. Gratidão pelo convite. Professora Amélia, muito obrigada, aqui presente, em carne e osso, isso é bom demais. É muito bom estar aqui. Assistir você via Skype é bom, é sempre bom estar com você, Amélia, mas você pessoalmente nos dá uma outra satisfação. Eu me assisto sozinha a gravação, aí eu fico olhando e eu falo, eu estou sozinha nessa tela. Está sozinha, é melhor você vir para cá, ainda mais com esse estúdio lindo, maravilhoso que nós estamos agora, a gente fica cada vez mais ansioso para que todos estejam conosco. Vamos então, começando o capítulo 12, fazer a leitura, gente, bem... No comecinho, vamos até o versículo 9, que vai dizer: Maria e Arão murmuraram contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele havia tomado, pois ele havia desposado uma mulher cuxita. Disseram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou também a nós? Yahvé os ouviu. Ora, Moisés era um homem muito humilde, o mais humilde dos homens que havia na terra. Subitamente, disse Yahvé a Moisés, a Arão e a Maria: vinde os 3 à tenda da reunião. Todos os 3 foram e Yahvé desceu numa coluna de nuvem e se deteve à entrada da gruta, da tenda. Chamou a Arão e a Maria, ambos se apresentaram. Disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras. Se há entre vós um profeta, é em visão que me revelo a ele. É em sonho que lhe falo. Assim, não se dá com o meu servo Moisés, a quem toda a minha casa está confiada. Falo-lhe face a face, claramente, e não em enigmas, e ele vê a forma de Yahvé. Porque ouvistes falar contra meu servo Yahvé? A ira de Yahvé se inflamou contra eles e retirou-se, e a nuvem deixou a tenda. E Maria tornou-se leprosa, branca como a neve. Arão voltou-se para ela e estava leprosa. Assim nós vamos parando por aqui para entender isso aqui. Vamos começar então, eu já quero começar no básico, vamos à etimologia da palavra. Socorro, o que quer dizer mulher cuxita? Amélia. A mulher cuxita, ela nasceu em Cuxi, né? E é uma mulher estrangeira, não é mulher do povo junto com aquele de Moisés, Arão, Maria. Cuxi era aonde? É a Babilônia. Cuxi depois vai é chamar a Babilônia. Babilônia. É Cuxi, por isso ela é cuxita, nasceu ali, né? Então, recomeçando, nós tínhamos lido Maria e Arão murmuraram contra Moisés por causa da mulher cuxita que ele havia tomado. Pois ele havia desposado uma mulher cuxita. Ele não poderia ter desposado uma mulher cuxita? Olha, o homem pode ter quantas mulheres ele quisesse ter e pudesse cuidar. Aqui, no caso, ela não é uma daquele povo. E quando você lê textos anteriores do Êxodo, lá que você leu também outros livros, era para o povo de Deus não se misturar com esse povo estrangeiro. Não é questão de raça.
né? Deus não é contra a raça, mas por causa dos deuses que eles adoravam. Se o povo era escravo no Egito e o povo foi libertado por Deus, então esse Deus não quer que o povo se misture para não começar a adorar outros deuses, porque o rei sempre é filho daqueles deuses e você se tornar escravo de novo. Mas a briga que está, porque ela fala, falou porventura Yahvé somente a Moisés. Aqui está, Deus só fala com Moisés? Né? Deus consultou Moisés, não falou também a nós? Uhum. Vem aí uma questãozinha meio que de ciúme, de invejinha, não é? Talvez disputa de poder. Talvez né? disputa de poder. Como é que eu posso entender isso, Ida? Essa questão da mulher, aqui o texto, esse capítulo 12, ele vai falar de um conflito da liderança. Agora o pecado aqui não é mais do povo de Israel. Aqui o pecado é de Maria, principalmente, e Arão. Moisés e seus irmãos. Essa questão da mulher cuxita aqui é só um pretexto, né, que provoca descarga de ressentimentos acumulados com relação realmente à autoridade de Moisés. E aqui a Maria questiona, né, logo depois dessa questão da cuxita, eles falam, né, falou porventura Yahvé somente a Moisés? Será que Yahvé também não fala através de nós, também que profetizamos, que tem o Espírito de Yahvé? Então, é questão de um ciúme de liderança aí, né? A autoridade suprema de Moisés. Moisés é o profeta por excelência. E aí, o que acontece nessa intriga? Então, existe o pecado aqui. Arão também peca, murmura contra a autoridade de Moisés, juntamente com Maria. E aí, então, essa questão vai ser resolvida dentro da tenda da reunião aqui, né, perante Yahvé. Né? E aí os três se colocam, então, diante de Yahvé. E Yahvé, então, ele se desce sobre a coluna de nuvem e se detém ali, né, na entrada da tenda. E a Maria e Arão, então, eles se apresentam. E então Yahvé vai falar sobre Moisés, que é um servo especial. Ele é um profeta, mesmo que ele é superior, além da intimidade, né, de estar a serviço de todo aquele projeto de Deus, desde a libertação do Egito até agora, nesse trecho da marcha pelo deserto. Ele é um profeta por excelência. Então, Yahvé vai dizer aqui no texto que existem profetas que falam que ele se revela através de visão. Mas não é o caso de Moisés. Moisés, ele fala com Yahvé, com o Senhor face a face. É um servo fiel. É o maior de todos os profetas até João Batista. Deus ele vai desencadear uma linhagem de profetas aí depois de Moisés. Porém, Moisés é superior, né, até aparecer João Batista, que João Batista aqui, ele é o precursor, né, da nova aliança, né, que ele vai anunciar, então, os caminhos do Senhor, a vinda de Jesus. Então, existe aqui, o que acontece, então? Vai se manifestar, diante da murmuração da liderança de Maria e Arão, a ira de Yahvé também vai se inflamar, né? E vai aparecer como forma de uma doença da pele, que aqui no caso ele fala, né, que é da lepra. Porém, parece mais, que ela fala assim, branca como a neve, né, a pele e o vitiligo. O vitiligo. Né? Porém, então, Arão, então, ele não vai ser punido. Depois você vai ler esse trecho do 11 até o 16, nós vamos ver que ele não é punido, mas ele pede perdão também e pede a intercessão de Moisés. E aí Moisés também, ele vai interceder. Maria vai passar por um processo de 7 dias de purificação, né? E vai ser restabelecida a saúde de Maria. E aí, então, todo o acampamento aguarda esse momento para poder continuar a caminhada até a Terra Prometida. Então, eu já vou aproveitar, já vou ler esse versículo 11 até o final do capítulo 12, tá? É pouquinho, vai dizer: Disse Arão a Moisés: Ai, meu Senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer e do qual somos culpados. Peço-te, não seja ela como um aborto cuja carne já está meio consumida ao sair do seio da tua mãe. Moisés clamou a Yahvé. Ó Deus, disse ele, digna-te dar-lhe a cura, eu te suplico.
Disse então Yahvé a Moisés: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do acampamento e depois seja nele admitida novamente. Maria foi segregada durante 7 dias fora do acampamento. O povo não partiu antes do seu retorno. Depois, o povo partiu a Exorô e foi acampar no deserto de Farã. É importante a gente perceber no texto que só ela é condenada, né? Só ela é punida, mas a coisa muito bonita no texto todo é que era para o povo seguir adiante. O povo Sim. não foi. Enquanto ela não Ficou, não o cumpriu. acampamento todinho ficou lá, esperando passar os 7 dias. Aí, fala que depois de 7 dias, ela foi purificada. A questão é que ela foi purificada, porque uma pessoa com lepra não podia ficar no meio do povo. Mas o povo não deixou ela sozinha. Ela ficou retirada, mas com 7 dias ela foi purificada, aí ela pôde retornar. Aqui é bonito você perceber a graça do povo, né? A unidade, a solidariedade, a fraternidade que o povo ficou esperando lá. O texto incomoda a gente um pouco, né? Porque, novamente, se é um Deus que desobedeceu, ele castiga. O número vai ser todo assim. Um Deus que castiga quando você desobedece, né? Seja briga de liderança ou não aqui, se foi Araão e ela que questionaram, porque só ela ficou. Né? Mas muito justa aqui, né, Amélia, essa repreensão. Aqui eu não vi nem como castigo, mas como uma repreensão de Deus. Porque como Deus está formando a mentalidade desse povo, ele precisa dizer para o pessoal situações em que eles abusam, em que eles exageram. Por exemplo, aqui, por causa de ciúme, realmente uma coisa muito feia, por causa de um ciúme e de inveja, eles vão contestar, eles vão provocar os 3 como se só eles fossem os poderosos, no caso aqui, Araão e Maria, né? Dizer assim, mas e Moisés? Nós não estávamos todo mundo junto, aquele bando que estava ali, nós todos, eles quiseram se igualar já a Moisés. E Deus vai dizer, não, peraí, vocês receberam alguns poderes, vocês conseguem agora falar comigo pelo poder do Espírito que eu determinei a vocês que estavam na tenda da reunião, mas ele é especial, porque com ele eu falo face a face. Realmente ele admite o poder que Moisés tem sobre todos. Tem você tinha falado aquela do rodapé da Bíblia? Sim. Aqui na Bíblia de Jerusalém ele fala assim, que na tradição original, a gente sabe que existe um texto, passa centenas de anos, o texto é reescrito, então ele fala que de uma forma primitiva, pode ser também que Arão tinha sido punido, mas na forma primitiva da narrativa, mas que depois foi modificado pela tradição sacerdotal. Então, quando os sacerdotes olharam o texto e mexeram, eles tiraram que Arão também foi punido e deixaram só a mulher. Já aparece aqui a questão patriarcal, androcêntrica, que só o homem fala com Deus, só o homem pode, a mulher nunca, né? Então, na tradição primitiva, no escrito primitivo, os 2 foram punidos. Mas depois, quando a tradição sacerdotal, na volta do exílio, em torno do ano 538, quando é reescrito, todo o Pentateuco, já foi falado isso, né? Na volta do exílio da Babilônia, ele é todo reescrito. Tá. E a tradição, que são os sacerdotes, a tradição sacerdotal. Tá. Aí já percebe aqui, a mulher sempre é culpada de tudo. Ela é castigada, o homem não. Porque Deus fala com o homem, não fala com a mulher. É interessante aqui no versículo 11, né, a forma com que Araão se dirige a Moisés. Então, ele reconhece, depois da palavra de Yahvé aqui, depois, que ele é culpado. Que ele reconhece aqui, ai meu Senhor, chama Moisés de Senhor. Então, ele reconhece a autoridade de Moisés como sendo o maior dos profetas aqui. Então, ele tem realmente autoridade, né? A autoridade de Moisés é maior do que a de Maria e de Araão. E ele diz que a culpa que tivemos, a loucura de cometer, e do qual somos culpados. Quer dizer, ele realmente reconhece que ele foi um boca aberta, né? Foi. Ana, tem um texto aqui do livro de Eclesiástico, capítulo 45, que vai falar de Moisés, para dizer assim, que Deus fez fez de Moisés um homem de bem, que encontrou favor aos olhos de todo mundo, amado por Deus e pelos homens,
Moisés, cuja memória é bênção, equiparou em glória aos santos, tornou-o poderoso para o terror dos inimigos. Pela palavra de Moisés, fez cessar os prodígios e glorificou a presença dos reis. Deu-lhe mandamentos para o povo e fez viver algo da sua glória. Na fidelidade e doçura ele o santificou. Deus santificou Moisés. Escolheu entre os viventes. Fez ouvir a sua voz e introduziu nas trevas. Deu-lhe face a face os mandamentos, uma lei de vida e de inteligência, para ensinar a Jacó suas prescrições e seus decretos a Israel. Então, aí, quando fala que Moisés foi como que santificado por Deus, né? Quando falou que é o maior dos profetas, então, Moisés via face a face, né? Muito bem. E aqui também, ele traz aqui o cuidado de explicar que essa mulher cuxita era, na verdade, tinha o nome de Séfora. Né? A mulher de Moisés, mais uma mulher de Moisés, né? Poderia então, ser essa Séfora, né? Uma das mulheres de Moisés. Isso. Muito bem. Vamos agora, encerrando agora o capítulo 12, já vamos avançar um pouquinho mais, eu quero entrar no capítulo 13 já, para a gente já dar um passo à frente. Iniciamos então falando o que vai acontecer logo em seguida. Yahvé, portanto, falou a Moisés e disse: envia homens, um de cada tribo, para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos israelitas. Enviareis todos aqueles que sejam seus príncipes. Conforme a ordem de Yahvé, Moisés os enviou do deserto de Farã. Estes homens eram, todos eles, chefes dos israelitas. São estes os nomes. Aí vai elencar, né? Da tribo de Ruben, da tribo de Simeão, da tribo de Judá, da tribo de Issacar, da tribo de Efaim, da tribo de Benjamim, da tribo de Zabulon, da tribo de José, da tribo de Dan, da tribo de Azer, Neftali e Gaade. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Se você volta no capítulo 1 que já estudamos, Sim. Todos esses nomes estão lá no capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Números. De Números, que está no nós versículo... começamos já citando todas essas tribos. Isso, que começou lá no versículo 5 até o 15. Que são as 12 tribos, né? Isso. Exatamente. Muito bem. Então, esse capítulo 13, ele vai falar, então, sobre a exploração de Canaã. Tá. Estão bem próximos, só falta entrar. Mas antes de entrar nessa terra, porque Deus prometeu, né? Deus, a primeira versículo aí já fala da ordem, né? Que Deus dá a Moisés para que se explore a terra de Canaã. Tá. Então, vai escolher um representante de cada tribo, um chefe de cada tribo, e vão ser os espias para essa terra. Eles vão lá espionar para ver como é que é a terra, como é que é o povo daquela terra, né? O que é que eles vão ter que enfrentar para entrar ali. Mas diante daquilo que eles vão ver, eles vão se acovardar diante da realidade que eles vão encontrar, né? Porém, aqui esse trecho que você leu, ele vai citar o nome aqui dos representantes de cada tribo, né? Aqui, Oséias é filho de Num. É interessante aqui que é o Josué. É o mesmo Josué. Mesmo Josué. Que é Josué e Caleb, que são os que vão ser realmente, são os dois que vão entrar nessa terra. Porque eles não vão se acovardar, porque eles vão se encorajar, né? A fé deles em Yahvé vai fazer com que eles realmente entrem nessa terra prometida, né? Porém, os outros espias, eles se acovardam diante da realidade, ficam com medo, né? E acabam não entrando na terra e sendo punidos por isso também. A ira de Deus também se inflama e somente esses dois, Caleb e Josué, que vão se apossar dessa terra. Quando você lê o livro de Josué, é contado diferente. Josué envia 2 homens para a cidade de Jericó. Ele que envia. E vão ficar escondido na casa de Raabe, que a casa dela é dentro da cidade, perto do muro, e lá ela vai esconder, eles vão sondar. Então, na realidade,
como que vai entrar numa terra sem ninguém conhece, né? Em livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, fala que ele enviou 2 homens para Josué. E aqui já enviou um de cada tribo. E você fala só 2 que entraram, né? Os outros não entraram. Os descendentes, a nova geração nova também geração. que vai entrar. E a gente vai lembrar que quando eles chegarem para entrar na terra, não tem aquele povo que saiu do Egito, aquela geração que saiu, não tem mais ninguém, morreram todos. Porque se vivia a geração ia até 40 anos. Agora, andaram 40 anos no deserto, aqui estão pertinho de entrar. Mas lá saiu do Egito bebê, saiu criança maiorzinha, nasceram muita gente no deserto, casaram muita gente com 40 anos. Então, quem vai entrar são os novos. É a geração do deserto. A geração que saiu do Egito não entra porque morre, inclusive Moisés. Tinha mais de 40 anos quando começou a andar. Não vive. Então, eu vou fazer a leitura aqui, a partir do versículo 17, para a gente entender, então, a saga que se segue. Isso. Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã. Subi ao Neguebe e, em seguida, escalai a montanha. Vede como é a terra, como é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Como é a terra por ele habitada, boa ou má. Como são as cidades por ele habitadas, campos ou fortalezas. Como é a terra, fértil ou estéril, se tem matas ou não? Sede corajosos, trazei produtos da terra. Era a época das primeiras uvas. Subiram eles para explorar a terra desde o deserto de Sim até Roob, a entrada de Emate. Subiram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde se achava Aimã, Sesai, Tomai, os Anassim. Hebron havia sido fundada 7 anos antes de Tamis, do Egito. E chegaram ao vale de Escol. Lá cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas que levaram sobre uma vara, transportada por 2 homens. Levaram também romã e figos. Chamou-se a este lugar de Vale de Escol, por causa do cacho que lá cortaram os israelitas. Que coisa linda! Aqui então nós já estamos vendo todos eles tomarem posse dessa terra tão sonhada, tão prometida, né? Eles estão ainda espionando. Estão de longe, olhando como que é a terra, e a terra é boa. Mas já estão provando dos frutos. Nesse eles já vão trecho lá. que você leu ali, você olha, tem ramos de videira, cachos de uva, inclusive uvas gigantes que eles têm que carregar com a vara. Então a terra realmente é uma terra que corre leite e mel. E eles Encontramos vão lá, a terra. Tiram e levam para o povo. Vão fazer. Carregando em vara ainda, é tão grande. Uva gigante na vara, Isso, né? E viram que a terra é muito boa. Esses exageros tu pode dizer que a terra prometida ela era farta, mana, leite, era farta, a terra muito boa. Além de uva, tinha romãs e figos. É uma terra muito produtiva. Então, até esse trecho que está ótimo. Agora nós vamos ver para frente. Menina, para quem viveu nesse deserto árido, seco, vivendo do pão do maná que caía do céu, com exceção da fase das cordonizes, que foi uma exceção, ver frutos assim nascentes devia ser algo fantástico, espetacular, né? É como se fosse um oásis no deserto, essa região. Então, uma região assim maravilhosa, né? Onde tem água. Onde eles pararam ali, onde eles entraram, é do Vale do Hebron. Realmente a terra é muito fértil. Próximo ao Jordão. Próximo ao Jordão. Então, se tem água... Se tem água, tem tudo, tem né? Tem tudo. Muito bem. Seguindo aí, eu vou fazer o seguinte... Eu vou pedir para vocês não saírem, mantenham-se aí, nós vamos tomar um golinho de chá quente e já voltamos. Voltamos, estamos aqui, vamos ler agora esse versículo 25 para encerrar o capítulo 14, encerrar o capítulo 13, vai do 25 até o finalzinho, vai ser o 33. Vai dizer assim: ao cabo de 40 dias, voltaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel no deserto de Farã, em Cádiz. Fizeram-lhe o seu relato, bem como a toda a comunidade, mostraram-lhes os produtos da terra. Relataram-lhes o seguinte: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde mana leite e mel. Eis os seus produtos.
Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalecitas ocupam a região do Neguebe. Os heteus, os amorreus, os jebuseus, a montanha. Os cananeus, a orla marítima e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Devemos marchar, disse ele, e conquistar essa terra. Realmente podemos fazer isso. Os homens que o haviam acompanhado disseram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos israelitas a terra que haviam explorado. A terra que fomos explorar é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os filhos de Enaque, descendência de gigantes. Tínhamos a impressão de sermos gafanhotos diante deles, e assim também lhes parecíamos. Meu Deus, agora, socorro, chegaram à terra prometida, com aquela vontade de provar os seus frutos, aquilo que a terra prometia. De repente, o que os faz assustar é o tamanho do povo, a voracidade e a beligerância desse povo, que é um povo montado para a guerra, né? Eles vão defender com unhas e dentes o seu pedaço, né? E eles agora já estão querendo largar a mão dos frutos maravilhosos com medo de enfrentar esse povo. Como é que fica? Pois é, esse povo que eles falam, o povo é bem assim, dentro de Canaã, a terra prometida, existem vários povos, várias cidades e estados. Então eles são cercados com grandes muralhas, todas as cidades, são várias cidades assim, né? Dentro do Canaã todinho. E também tem gente do lado, que você falou que tem ali, a gente leu ali. Uhum. Então ele fala, são fortemente armadas porque tem muralhas. Tá. Então não se consegue entrar. Aqui eles acharam que o povo é como um gigante, né? Quando você lê Gênesis também fala que os filhos se casaram com os filhos dos gigantes, sei o que lá. Então, muitos deuses, muito povo fortemente armado, cidades fortificadas. Nós estamos chegando no deserto depois de 40 anos, não temos nem arma, não temos nada. Como é que nós vamos entrar? Aí o povo tem medo. E outra coisa que eu vejo aqui também, Eda, é que esse povo que está para entrar são frutos são descendentes daqueles que saíram do Egito. Que não sabe o que é ser escravo. E é um povo mais mirradinho, é um povo que passou, restrição de alimento, numa terra quente, com pouca água, aridez, dificuldade. É um povo que está mirrado. Diante daquele povo que está vivendo na oferta, na fartura de frutos, é um povo que está realmente muito mais fortes do que eles, né? Aí vem o medo de enfrentar o novo. Uma falta de fé que se revela, né? Eles se acovardam diante das dificuldades. Então, o relatório diz que a terra é boa. Porém, existem as dificuldades aqui que tem que ser enfrentadas. Mas lembra quando Deus fala que vai para uma terra mana leite e mel? Ele fala, lá tem os jebuseus, né? Ele fala que o povo está lá dentro. Né? E o povo, quando eles saíram, sabia que a terra morava gente. Então, e agora, como é que vai enfrentar? Eles se acovardam diante das dificuldades. Né? Eles dizem assim, né? O povo que habita lá, lá no versículo 28, né? Vimos ali os filhos de Enaque, né? Então aqui, contudo o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. E também vimos os filhos de Enaque lá. Então existe aí toda uma batalha que vai ter que ser enfrentada para eles poderem tomar posse dessa terra. Enaque, amalecitas, né? Os heteus, amorreus. Muitos grupos de pessoas diferentes tomando toda a região. Diante dessa situação, Calebe fez calar esse povo. Né? Olha a coragem, a fé de Calebe nas promessas de Javé. Né? Então, ele reúne o povo diante de Moisés. Devemos marchar. Devemos continuar, não podemos parar diante dos obstáculos. Deus falou que essa terra é nossa. É nossa, a terra é boa. Meu Deus, vamos enfrentar com coragem. Então, havia, né, os homens que haviam acampado disseram assim: não podemos marchar contra esse povo, visto que é muito forte, mais forte do que nós. Olha só, nós não podemos contra eles, eles são mais fortes que nós. Né? E então eles puseram-se a difamar
diante dos israelitas a terra que havia explorado. Então, diante da dificuldade, eles ficaram igual a raposa e a uva, né? A raposa doida para comer a uva, porém não conseguia. Tá falava, verde. não, essa uva é muito verde, vai Começa fazer a mal. desdenhar a terra. Então, e aqui é interessante que ele fala assim, que o povo, né, que estava junto com os israelitas, começaram a difamar a terra. Aquilo que a gente falava no programa anterior. Não é o povo todo. Quem prepara os motins tem uma liderança. Né? Tem alguém que vai e incentiva. E o povo está cansado. Ó. Um fala, vamos embora, vamos marchar. E outro fala, não, não dá, né? Aí vamos falar, nós não vamos conseguir. Olha, nós somos como gafanhotos, gente. Nós somos tão pequenos diante deles. E tudo isso é a falta de coragem de enfrentar as dificuldades. Verdade. Muito bem. Enfrentamos, então, o capítulo 13. Vamos entrar no 14? Vamos avançando. Vou ler esse pequeno trecho que vai dizer. Então toda a comunidade elevou a voz. Puseram-se a clamar e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhe disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito. Estamos morrendo neste deserto. E por que Yahvé nos traz essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros, escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Meu Deus, que tentação voltar ao pecado de antes, não é? Já não iam nem obedecer mais a Moisés, nós vamos escolher outro. Moisés não serve para nós. Gente, que tendência forte que o ser humano tem de esquecer a ordem de Deus e se deter o capim que está comendo ali no chão, né? Vocês têm frutas maravilhosas esperando vocês, por que não levantam a cabeça e vão em busca daquilo que eu estou lhe prometendo? Enfim, sigamos. Diante de toda a comunidade reunida dos israelitas, Moisés e Arão prostraram-se com a face em terra. Dentre aqueles que exploraram a terra, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram as suas vestes. Disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que fomos explorar é boa, é uma terra excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e nos dará. É uma terra que mana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. E sua sombra protetora lhes foi tirada, ao passo que Yahvé está conosco. Portanto, não tenhais medo. Eu quero parar aqui. Porque, Senhor, não podemos esquecer nunca a ordem de Yahvé, porque é mais poderosa que qualquer coisa na vida. Superem seus medos, superem seus anseios, visem a promessa, porque a promessa do Senhor jamais faltará. E é bom quando a gente lê, porque tinha aquele grupo, aquela turba lá que estava mexendo com o povo. Vamos escolher outro chefe, vamos embora. Quer dizer, aquela história foi um sonho, acabou. Não aprenderam nada no deserto, parece, aquela turba. Mas aí surge, aí Josué e Calebe, né, rasga as vestes e fala, olha, a terra que nós vamos explorar, a terra é boa. Ela é boa, é uma terra maravilhosa. Se Yahvé está conosco, vamos acreditar. Vamos em frente. A gente vai ganhar como come um bocado de pão. Vai ser fácil, né? Aí ele fala, então só dá um aviso, não rebeleis contra Yahvé. Sim, sede não tenha dóceis, medo, né? Não tenha medo daquele povo daquela terra, não, né? Não tenha medo, porque nós os devoraremos como um bocado de pão. A sua sombra protetora, então, a sombra de Deus, aquela foi retirada ao passo que Yahvé está conosco, portanto, não tenhais medo. Então, na realidade, eles têm medo mais dos reis que moram em cada cidade que está lá dentro do estado, né? Porque cada rei que mora lá é filho de um deus. E esses deuses são poderosos, são raivosos, né? Nós vemos aí em Calebe e em Josué a postura do homem de fé. A fé em Deus que move montanhas, a fé em Deus que, bom, foi Ele que nos deu a terra, então a terra é nossa. Isso. Não é? Se Deus nos colocou aqui, nós vamos superar as dificuldades. Venha o que vier, mas tem que ter a certeza e a clareza daquele que está conosco nessa batalha.
Se ele está conosco, a terra é nossa. E sabe o que vai acontecer com esses gigantes, com essa terra, cidade fortificada? Nós vamos fazer desses homens gigantes o nosso sanduíche. Nós vamos nos alimentar dele aqui, né? Como se fosse um bocado de pão. Isso aí não é nada, quer dizer. Essa fortificação, esses gigantes, isso aí não é nada diante das promessas que Deus tem para nós. Se ele está conosco, venha o que vier, que nós vamos superar. Nós vamos vencer. A terra é nossa. Nós vamos conquistar. Muito com bem. coragem. Não tenham medo. É coragem. Isso aí é para nós hoje. É para nós. Que belíssimo ensinamento, não tenha hein, Ida? medo. Que Tenha belíssimo. coragem diante da dor, do sofrimento, da dificuldade. Nós temos que ter essa postura de verdadeiros guerreiros, em ordens de batalha, porque aqui estão marchando como se fosse um exército para conquistar. E nós também estamos marchando nesse deserto. Estamos na luta. No nosso deserto, né? Continuamos na luta e como verdadeiros guerreiros. Seja a pessoa que está numa cama, com uma enfermidade, está na luta pela vida, se Deus está conosco, nós vamos vencer. Superaremos essa caminhada. Deus, se Ele disse, que seja feito o que Ele quiser. Exatamente. Porque Ele é poderoso. Bom, sigamos no versículo 10. Toda a comunidade falava em apedrejá-los quando a glória de Yahvé apareceu na tenda da reunião a todos os israelitas. E Yahvé disse a Moisés: até quando esse povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio deles? Vou feri-lo com pestilência e o deserdarei. De ti, contudo, farei uma nação maior e mais poderosa do que este povo. Moisés respondeu a Yahvé: os egípcios ouviram que pela tua própria força fizeste sair este povo do meio deles. Disseram-no também aos habitantes desta terra. Souberam que tu, Yahvé, estás no meio deste povo, a quem te fazes ver face a face, que és tu, Yahvé, cuja nuvem paira sobre eles, que tu marchas diante deles de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Se fazes perecer este povo como um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão dizer: Yahvé não conseguiu fazer esse povo entrar na terra que lhes havia prometido com juramento, e por isso o destruiu no deserto. Não, mas que agora a tua força, meu Senhor, se engrandeça. Segundo a tua palavra, Yahvé é lento para a cólera e cheio de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém impune. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a falta deste povo, segundo a grandeza da tua bondade, tudo conforme o tens tratado desde o Egito até aqui. Engraçado agora que Moisés é quem vai falar para Deus. Deusinho, calma. Não faz assim, Deusinho. Esse povo, coitado, né? Esse povo aí, se você fazer isso, ninguém vai acreditar mais em ti, mas tu é exaltada. Agora ele vai exaltar. Olha só o poço de Deus que tem nesse texto, né? Um Deus que é como um ser humano, que tem ira, castiga. Mas depois, quando ele fala, eu vou acabar com todo mundo, alguém fala, peraí, você é poderoso, você em palavras e obra, todo mundo já sabe as maravilhas que você fez, né? Sabe o que eu vejo aqui? Desse povo, Amélia, está aprendendo com Deus a ter essa flexibilidade, a ser sensível com a natureza humana. Porque nós somos bem assim, um dia nós estamos rompantes, um dia nós estamos poderosos, animados, o sol nasceu forte. Um dia quando vem a chuva, quando vem a frio e a gente fica para baixo. Ai, Senhor, eu não vou vencer isso. Calma! Aí a gente diz assim, calma, eu vou superar. É a natureza humana muito própria, essa dualidade nossa, né? Dualidade a fragilidade nossa. Humana. Na verdade, nós somos frágeis diante dos acontecimentos. E Deus tem que ser a nossa força. Nós temos que ter Deus como força para a gente poder superar. É natural, humano, a fraqueza, mas a gente vai conseguir superar essa fraqueza somente com a graça e a força de Deus. Aqui, o povo quer apedrejar Moisés, Caleb, Josué, quem estava a favor de continuar a marcha. Nós estamos próximos da terra, é só entrar. Mas olha as dificuldades que estão tendo para poder, para poder, a falta de fé, falta de encorajamento. Porém aqui,
eles vão pedir, então, vai ser manifestada a glória de Yahvé. Ele vai falar que vai destruir tudo. E aí, então, Moisés intercede. Sempre é o homem de Deus, um homem de oração, intercedendo. E ele vai apelar pela fama internacional de Deus. Aqui, ó, todas as nações, o que vai dizer? É engraçado agora. 15, né, é engraçado porque assim, lá Moisés reclamou para Deus, lembra? Reclamou para Deus, estava no programa passado. Estava cansado, eu fico carregando tudo isso, aí Deus manda ele escolher pessoas para ajudar. Aqui Deus reclama, é Deus que reclama para Moisés. Ele fala para Moisés assim, ó, até quando esse povo vai me desprezar? Até quando vai acreditar em mim? Né? Aí vou matar esse povo. Aí Moisés fala, né? Olha... Agora, Moisés que é o sensato, né? Olha, lá, a sua retirada do povo do Egito foi um grande evento. Todo mundo fala, né? Todo mundo soube que Yahvé está no meio do povo, que Yahvé caminha e que o povo vê Yahvé face a face, né? Agora, aí ele vai repetir, a nuvem parava sobre ele, que tu marchava diante deles numa coluna de nuvem, de noite de fogo. Se fazes perecer esse povo como um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão dizer, Yahvé prometeu, mas não conseguiu colocar esse povo na terra. Agora, aí, ele que chama a atenção de Yahvé. Yahvé reclama para ele, agora ele incentiva, dá um ânimo para Yahvé. É aquela história, nadou, morreu na praia, né? Na praia. E o que o povo vai dizer de ti? Que tu não conseguiu. Prometeu e não pôs o povo na terra. E aí? Então, sempre o mesmo esquema. O pecado, né? A ira de Deus, quer dizer, o castigo se manifesta, a intercessão de Moisés, o perdão de Deus, a graça dele na vida. Né? Muitas vezes fica só aquela imagem sempre do Deus que pune, o mais forte, né? A parte negativa. Porém, a parte bonita aqui, que até fala, né? Moisés ele vai descrever aqui, né? Que Yahvé é lento para a cólera, cheio de amor. E disso aqui me faz lembrar o poder dos intercessores. Sim. A oração de intercessão, ela tem que ter essa função de fazer com que eu clame a Deus como se Deus é que fosse o furioso e eu o sensato. Mas eu vou e tento acalmar, Senhor, tem de compaixão, e eu vou mostrando. Mas isso mostra que eu enterneci o meu coração. Sou eu que mudei o meu ponto de vista, sou eu que agora me torno doce como Deus é doce, né? E eu clamo que Ele, por favor, faça sua doçura se descer sobre todos, né? O poder da intercessão é algo fantástico. Então, nós devemos ser os grandes, assim, intercessores. Exatamente. Na família, a mãe, o pai, pelos filhos, né? Deus dá essa autoridade espiritual para a mãe e para o pai que não lhe é tirado. Principalmente, né? Então, nós devemos estar sempre intercedendo, assim como Moisés, né, que somos cheios de fé nessa presença de Deus, que esse é Deus que é cheio de misericórdia e lento para punir. Né? E ele pede aqui no final, no 19, perdoa, pois, a falta deste povo, né, segundo a grandeza da tua bondade, né, tudo conforme o tens tratado desde o Egito até aqui. Quer dizer, não acaba com o povo. Não, então vem a resposta. Vem agora a resposta de Yahvé, que ele vai dizer, a partir do versículo 20. Disse Yahvé, eu o perdoo conforme a tua súplica, mas eis que eu vivo, e a glória de Yahvé enche toda a terra. Todos esses homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, estes homens que já me puseram à prova 10 vezes, sem obedecer a minha voz, não verão a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Calebe, visto que um espírito diferente o animou e que me obedeceu inteiramente, eu o farei entrar na terra onde já esteve, e a sua descendência possuirá. Os amalecitas e os cananeus habitam na planície. Amanhã, pois, fazei meia volta e retornai ao deserto, na direção do mar de Suf. Yahvé falou a Moisés e a Arão e disse-lhe, até quando esta comunidade perversa há de murmurar contra mim? Ouvi as queixas que os israelitas murmuraram contra mim. Disse-lhes, por minha vida, oráculo de Yahvé,
Eu vos tratarei segundo as próprias palavras que pronunciastes aos meus ouvidos. Os vossos cadáveres cairão nesse deserto, todos vós, os recenseados, todos vós, os enumerados, desde a idade de 20 anos para cima. Vós que tendes murmurado contra mim, juro que não entrareis nesse país a respeito do qual eu, levantando a mão, fiz juramento de nele vos estabelecer. Apenas Calebe, filho de Jefoné, de Josué, filho de Num, e os vossos filhos, dos quais dizias que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar e que conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos andarão errantes neste deserto durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Explorastes a terra durante 40 anos, a cada dia corresponde um ano. Por 40 anos levareis o peso de vossas faltas e sabereis o que é fato de me abandonar. O que é o fato de me abandonar? Eu falei, eu mesmo, Yahvé, é assim que tratarei toda essa comunidade perversa amotinada contra mim. Neste mesmo deserto não restará um deles, e é ali que morrerão. Só fechando. Os homens que Moisés havia mandado para explorarem a terra e que ao voltar haviam excitado toda a comunidade de Israel a murmurar contra ele, desacreditando a terra, tais homens que infamaram perversamente a terra, foram feridos de morte perante Yahvé. Dos homens que foram explorar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, permaneceram vivos. A gente vê aqui que o Senhor chegou um momento em que ele disse, basta, chega. Esse pessoal que toda hora a Amélia está falando, tem um pessoal ali no meio fomentando, tem um pessoal ali fazendo ferver a massa, né? Esse pessoal vai ter sua paga. Não vai entrar. Não vai entrar, vão ficar no deserto, como o Senhor disse, serão sepultados nas areias do deserto. Então aqui nós vemos aqui o castigo, né? Que todos aqueles espiões que murmuraram, né, contra o projeto de Deus de entrar nessa terra, eles vão morrer, eles não vão entrar. Porém, né, tem o perdão de Deus. O perdão de Deus, ele se revela aqui porque ele não destrói totalmente o povo. Ainda tem o quê? A história vai continuar, né, através dos homens de fé. Calebe aqui, a nova geração, né, Josué e Calebe, eles vão tomar posse, porque eles são animados por o Espírito de Deus, né, são corajosos, né, e então essa história aqui, ela continua. O povo de Israel não vai ser destruído no deserto, mas uma grande parcela deles, aqueles que murmuraram, aqueles que não entenderam o projeto, aqueles que se acovardaram, esses não vão entrar. Na verdade, o deserto vai ser um grande local de seleção, porque aqueles que se mantiveram firmes terão sua recompensa. Os que se deixaram levar, se entregaram, desistiram da proposta, eles ficam para trás, né? Eles não vencem. Me lembrou agora aquela questão que Jesus fala, né, sobre a salvação, né? Que muitos são escolhidos, mas são poucos que entram, né, nesse reino. Então, a porta é estreita, estreito é o caminho. Exatamente. Né? Estreito é o caminho. Então, somente aqueles corajosos mesmos, homens de fé, que vão passar pela porta estreita. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E fica essa grande mensagem desse capítulo que nós estudamos hoje, né? E de que mantenham-se firmes apesar das provações. O deserto está aí para todos. Ninguém vive sem botar o pé no deserto. Todos nós temos nossas dificuldades, temos as nossas lutas a serem travadas, e é preciso que nós nos mantenhamos firmes naquilo que o Senhor prometeu, porque se tem uma coisa que jamais passará é a sua palavra. Agradecemos a sua companhia, agradecemos a sua presença, estar conosco. Agradeço a presença das minhas amigas aqui, a Amélia, a Ieda aqui conosco também. Que todos vocês possam se manter cada vez mais com esse dom maravilhoso de orientar e de ensinar, e que vocês
Mantenham-se ligados aqui na TV Imaculada Conceição, programa Páginas da Bíblia. Até lá, fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Enfim.